Boa noite, amados, a paz do Senhor. Que bom nós estarmos juntos mais uma terça-feira para aprendermos a palavra do nosso querido e amado Deus. E quero te convidar para juntos crescermos um pouquinho no conhecimento do Senhor. Vamos orar? Amado Deus, nós louvamos o Teu nome por estarmos aqui, na Tua presença, podemos, Senhor, estudar um pouquinho a Tua palavra. E não só, Pai, estudar, mas guardá-la lá no profundo do nosso coração. Ensina-nos a guardar a palavra. O Salmo 119, verso 11, diz que nós devemos esconder a palavra, para que o inimigo que ronda ao nosso derredor não consiga nos roubar a certeza, a fé, a convicção, a certeza de Senhor. Que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para nos buscar. O inimigo não vai conseguir nos roubar, porque nós escondemos a palavra. Obrigado. Espírito Santo didático, nos ensina nesta noite em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vocês sabem, quando nós estudamos semana passada, a primeira epístola, Paulo, ele escreve a uma igreja de novos convertidos. E nós vamos ver, como vimos na primeira carta, que os falsos pastores, vamos falar pastores, aquele que ensina a palavra, tá, amado? Eles estavam trazendo heresias. E Paulo estava muito preocupado. Nós vamos ver agora dentro dessa segunda carta. Vamos lá. Tem uma Bíblia aí? Pega a tua Bíblia e acompanha comigo. Essa carta está tão maravilhosa que Paulo escreveu. As duas cartas, tanto a primeira quanto a segunda epístola aos Tessalonicenses, fala exatamente do mesmo assunto, sobre a segunda vinda de Jesus. Então, o título para essa aula é A Segunda Vinda de Jesus, tá bom? Segunda vinda. Só que Paulo, dentro de um período, mais ou menos de 6 meses, Paulo manda essa segunda carta, por tudo aquilo que ele estava tomando conhecimento. O amor do apóstolo, o amor de pastor. Não, ele escreveu a primeira, agora deixa para lá. Não, ele escreveu a segunda. E se fosse necessário, escreveria a terceira. Mas ele não poderia aceitar simplesmente olhar e ver que os irmãos estavam sendo levados por falsos ensinamentos. Nós vamos ver aqui qual era o que Paulo quis, a intenção dele: preparar os crentes para a volta de Jesus e desfazer algumas dúvidas e confrontar também algumas heresias que estavam sendo ensinadas nessa igreja, da parte de alguns líderes mal intencionados. Olha o capítulo 2, verso 1 e 2, vamos ler. Olha só, capítulo 2, verso 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não movais, não retire do vosso entendimento, nem vos perturbeis, olha só, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Eles estavam recebendo cartas, epístolas, cartas, dizendo que Cristo volta amanhã, levando o povo a um desespero, ao ponto
de um grande número de tessalônicos não trabalharem. O cara sabe que Cristo vai voltar. Hoje é terça. Ele sabe, ele tem certeza que Cristo vai voltar amanhã às 7 horas da noite. Ele vai ralar amanhã, durante o dia todo, para quê? Você está construindo, ele para. Eu vou botar mais nenhum tijolo. Não vou fazer nada hoje. Nem precisa nem ligar para mim. Hoje eu vou orar, pedir perdão, esperar, mano. Ele vai voltar às 7 horas da noite, eu tenho certeza. O Paulo falou, gente, não é isso não. Aí o que acontecia? Eles não trabalhavam, não tinha dinheiro e também não tinha comida. O que estava acontecendo? Eles estavam sendo pesados para os irmãos. Aí batia na porta dos irmãozinhos. Aí chegavam lá e ó, pô, me dá aí uma cebola, me dá isso, aquilo, porque não vai trabalhar, pai. Ele não foi trabalhar porque dos falsos ensinamentos, nós vamos ver. O apóstolo Paulo, ele exorta os tessalonicenses a não serem levados pelas influências de falsos ensinamentos. Irmão, falsos ensinamentos nas igrejas, isso é uma praga. E olha só, a verdade é tão difícil adentrar a mente de uma pessoa. É igual a palavra. A verdade é difícil. Agora, quando alguém conta uma mentira, quando alguém faz uma fofoca, entra assim, ó. E nessa igreja, eles estavam ali, vinha a mentira, a heresia, e o povo estava acreditando naquilo. Paulo estava preocupado. Paulo escreve para eles, para alertá-los, para prepará-los para a segunda vinda. E essa má influência afirmava que Jesus já havia voltado. E outros se dizia que ele ia voltar, como eu falei no trabalho, amanhã. E outros se davam através de profecias, pregação de ensino errados, por cartas, como diz aqui no verso 2 do capítulo 2. Os falsos profetas fizeram algumas incursões em Tessalônicas, passando pela cidade para ensinar coisa errada. Olha, eu prefiro ter os nossos pregadores, que são pessoas da minha inteira confiança, todos eles. Todas as pessoas da nossa igreja, e não são poucos, um grupo muito bom e da minha inteira confiança, sobe no púlpito e eu tenho a minha total confiança. Agora, você trazer alguém de fora, você precisa saber quem é realmente essa pessoa. Por isso que vive aí uma salada por aí, amado. Hoje vamos ter o pregador tal, amanhã pregadora tal, depois pregador tal. O que ele prega? Ah, Jesus, que Deus possa estar nos ensinando, tá? E essas doutrinas foram tão longe, amado, ao ponto de afirmar que Jesus já havia até voltado. E os tessalonicenses não haviam subido com ele. Olha só. O propósito dessa carta, essa segunda carta foi escrita para encorajar a igreja de Tessalônica a resistir às perseguições e não desistir da vida cristã. Olha só. Entenda essa parte comigo. Ele sofreu muitas perseguições. Diante disso, o dia do Senhor, quando diz aqui a grande tribulação, para eles já estavam vivendo a grande tribulação. E eles aproveitaram para dizer o seguinte: vocês estão passando essa grande perseguições,
essas grandes perseguições, vocês estão nessa porque vocês não subiram com Cristo. Você pode imaginar o desespero do novo convertido aí? Porque diante das perseguições e da perda da esperança na volta de Jesus, alguns estavam desistindo da fé. Pô, claro, ele já voltou. Já foi. Eu não fui. E agora vou continuar crendo? Ele estava desistindo. Paulo falou, tá indo todo mundo embora. Paulo, então, ele corrige falsos pensamentos acerca da vinda de Jesus, os quais haviam se infiltrado na igreja. A carta foi ditada por Paulo para que alguém escrevesse. No fim dessa carta, no capítulo 3, verso 17, Paulo fala assim, olha só, para você entender agora, que eu falei, foi ditada. Paulo fala assim, ó, saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Ele assina a carta, mas isso nos mostra que ele ditava para alguém escrever. Segundo a história, ele estava com um problema, ele tinha uma dificuldade na mão diante da queda que ele teve lá no caminho de Damasco. Mas é só tradição, não tem nada com Bíblia. Então, mas ele dita essa carta, agora ele assina, tá? Ele assina para que os tessalonicenses reconhecessem que a carta procedia dele, do apóstolo Paulo. Porque até então os tessalônicos, ou os tessalonicenses, estavam recebendo cartas de outras pessoas. O autor dessa carta é o próprio Paulo, como acabei de falar. E ele escreveu enquanto estava em Corinto. Provavelmente, 6 meses após ter escrito a primeira epístola. Depois que Silas e Timóteo retornaram da viagem, em que entregaram a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, Silas e Timóteo entregaram a primeira carta. Quando eles voltaram, Paulo já estava tendo conhecimento quanto que estava acontecendo e assinou a segunda carta que foi enviada para eles. O motivo pelos quais Paulo escreveu as duas cartas são os mesmos. As duas cartas estão linkadas, quer dizer, juntas. As dúvidas sobre a volta de Jesus estão presentes nas duas cartas. Porém, nessa segunda carta havia detalhes mais práticos, pois havia consequências para aqueles que aguardavam a volta de Jesus. Olha só, ao ponto de que alguns até mesmo deixavam de trabalhar. Nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho. Vamos ver o esboço aqui para a gente ver esses detalhes. A carta de segunda epístola, no caso a segunda carta ou epístola, ele começa com as congratulações de Paulo aos Tessalonicenses. Aí no capítulo 1, verso 1 ao 12, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Está no capítulo 1, verso 1, agora o verso 2. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão,
porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Tempo difícil. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, usando o seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, o profeta Osés, no capítulo 6, verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, querido. Olha o que Paulo está falando. Vou repetir o verso 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, eterna, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido em vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, amado, ele se gloriava no amor mútuo, na constância da fé dos Tessalonicenses. Em todas as igrejas que passava, ele falava dessa igreja. Por isso que ele falou, pois este amor estava crescendo exponencialmente, e mesmo diante das perseguições, a igreja de Tessalônica permanecia firme, ainda que fossem novos convertidos. O testemunho dos Tessalonicenses estava falando muito forte. Em segundo lugar, Paulo corrige os falsos ensinamentos sobre o dia do Senhor. Olha só no capítulo 2, do 1 ao 17. Esta sessão deve ser estudada e lida por inteiro, mas uma leitura de alguns versículos já vai nos dar uma noção. Vamos ver o capítulo 2. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Verso 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha apostasia. Irmãos, quando a gente fala da volta de Cristo, nós temos que esperar a volta de Cristo hoje. Hoje. Mas diante da palavra, os sinais estão aí. Eu tenho que esperar porque eu posso deitar hoje para dormir e não acordar amanhã. E Cristo voltou para mim. Não tem mais jeito. Agora, muitas coisas ainda acontecerão. Muitas.
Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Muitos se apostatarão da fé. Muito, até mesmo dentro das igrejas. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual, verso 4, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Lembra que nós estudamos sobre a construção do templo? A planta, a maquete já está pronta. E eles estão agora prontos, já estão chegando pertinho para construir o novo templo. Nós vamos falar mais um pouquinho aqui à frente sobre isso. Verso 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Vocês não estão lembrados, Paulo, vocês não estão lembrados que eu falava com vocês que a volta de Cristo ia acontecer quando essas coisas acontecessem primeiro. E eles estão falando que Cristo volta hoje. E vocês não estão até deixando de trabalhar. Olha só, amado. Temos que ter cuidado. Cristo está voltando? Está voltando. Mas muitas coisas ainda vão acontecer. Agora, então, pastor, posso relaxar? Não, você sabe o dia que você vai morrer? Será hoje? Amanhã? Não, só morre velhinho com mais de 100 anos? Não. Se prepare. A principal questão em relação aos Tessalonicenses era o fato de que estavam acreditando que Jesus já havia retornado por causa das perseguições que estavam sofrendo. Essa é a principal questão. Por isso Paulo escreve para que não deixasse de crer, como Paulo já os havia ensinado, e também Paulo comunica aos Tessalonicenses o sinal que eles deveriam discernir para perceber que o tempo da volta de Jesus estava próximo, mas ainda não havia acontecido. E esse sinal era a grande apostasia e o aparecimento do homem da iniquidade, acabamos de ler. Apostasia é uma palavra que significa divórcio, abandono da fé. Frequentemente, a relação com Deus, querido, é vista como um casamento. Portanto, o divórcio é a ruptura desta aliança. E isto é o que vai acontecer nos dias que antecedem a volta de Jesus, um grande divórcio. O anticristo é o homem da iniquidade que irá quebrar a lei de Deus. Ele defenderá a abolição das leis de Deus. Quando este homem for revelado, a igreja irá discernir quem ele é. Então, será arrebatada. Por isso que eu falei na última aula que eu sou pré-tribulacionista. Eu não creio, também não estou falando que eu não sou dono da verdade, não. Eu não creio que a igreja do Senhor Jesus vai passar pela grande tribulação. Quando começar a perseguição, que começar a apertar, Cristo volta e tira a sua igreja, a sua noiva. Vou deixar marcado aqui, para a gente ler um texto. Vamos lá no livro de Daniel. Daniel, para a gente ler um texto aqui do livro de Daniel. Daniel, capítulo 9, está aqui, 9. Vamos ler a partir do 24. Olha só a coisa. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Justiça eterna.
e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, então determinadas assolações. Até aqui. Aqui nos é revelado que o anticristo que fará esta aliança, querido, olha só, são esses 7 anos, essas 7 semanas, serão 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, onde todos olharão para eles e acharão que agora sim, lá no templo, levarão sacrifícios. Só que quando chegaram 3 anos e meio, da metade da semana, 3 dias e meio, corresponde a 3 anos e meio, vai ser proibido, corta-se, aí os olhos serão abertos. E agora vocês, caso eles, sofrerão. Nós vamos ver mais em detalhes quando nós chegarmos no resumo do livro de Apocalipse. Ele quebrará, o anticristo fará uma aliança, também é revelado que na metade dos 7 anos, ele quebrará esta aliança. Na metade dos 7 anos, ele quebrará o acordo, a aliança, e impedirá os sacrifícios de acontecer no templo. O texto também nos traz a ideia de uma aliança imposta, uma firme aliança, conforme o texto propõe. Muito provavelmente, este homem se levantará na ONU e fará este acordo entre os judeus, árabes e os cristãos, para a reconstrução do templo no Monte Moriá. Nós já estudamos sobre isto. Onde hoje existem 2 construções. Já falamos sobre essas 2 construções. 2 construções muçulmanas. Uma é a mesquita de Al-Aqsa e a outra é o Domo da Rocha. Esse templo possivelmente será construído entre essas 2 construções. Se você procurar essas 2 construções, procura no Google, você vai encontrar Al-Aqsa, A-L-A-Q-S-A, e Domo da Rocha. Domo da Rocha. Procura, você vai encontrar esses 2 templos no Monte Moriá, e a intenção é construir o grande templo entre esses 2 templos. Então chegará um momento em que este homem se colocará no templo, no lugar santíssimo, e arrogando para si o status de Deus. Possivelmente ele se revelará como sendo o suposto Messias. Isto, porém, levará ao protesto dos judeus, pois o anticristo não é de linhagem sacerdotal, e aqui se iniciará a perseguição do anticristo contra o povo judeu. Paulo é claro aos Tessalonicenses para que não caísse nas conversas dos falsos mestres, pois Jesus voltaria depois destas coisas acontecerem. Em terceiro lugar,
Paulo lista alguns comportamentos errados, decorrentes de crenças erradas em relação à volta de Jesus, no capítulo 3, do 1 ao 18. Quando nós terminarmos esses resumos, nós vamos pegar algumas aulas falando exatamente sobre isso que nós acabamos de falar agora, sobre a construção desse novo templo, sobre quando vai se levantar, através da ONU, lá um homem, dizendo que ele, se assentando no trono, dizendo que ele é Deus. O povo vai olhar para ele e vai, nesses 3 anos de falsa paz, as pessoas levarão sacrifícios, mas quando ele se revelar e impedir o sacrifício, os olhos dessas pessoas que foram feitas essa aliança se abrirão. Aí sim vai começar a grande perseguição. Tempos difíceis para aqueles que aqui estiverem. Porque nesse momento, eu como igreja, eu não sou igreja, eu sou membro da igreja. Eu sou igreja quando eu estou junto. Grave isto. Esse braço aqui, ó, ele não é corpo. Ele é o corpo quando ele está ligado aqui. Então agora ele é o corpo. Ele faz parte, ele está ligado aqui, ó. Mas se cortar ele fora aqui, deixar ele ali do lado, ele já não é mais o corpo. Ele é um membro do corpo que foi cortado. E outra coisa que rápido ele estraga. Então você deve estar ligado no corpo, sendo nutrido, recebendo a nutrição. Vou falar desse dedinho aqui. Esse dedinho aqui, se eu cortar ele aqui, ó, ele faz parte do corpo, ele está sendo nutrido, o sangue vai vem daqui, ó. Agora tu cortar ele aqui, colocar ele ali fora, com poucas horas, ele já está cheirando mal. Ele tem que estar ligado aqui, ó. Você tem que estar ligado no corpo. Você não pode se deixar. Ah, não, vou separar. Não deixe se cortar, não. Ontem eu vi estava vendo uma reportagem. Foi preso um falso médico. O falso médico que autorizou, acho que nem ele que fez, ele autorizou a amputação de um membro do corpo de um determinado paciente. O falso médico. Ele fez isto. Cuidado com os falsos médicos que entram na igreja ou nas igrejas. Podemos sofrer amputações. Vamos ficar bem ligados, irmão. Capítulo 3, do 1 ao 18. Diz assim: nos demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado como também o é. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, olha só,
de todo o irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Cuidado com aqueles que andam, cuidado com aquele irmão que anda desordenadamente. Você sabia, amado, que um pode tirar o outro da presença do Senhor? Ouça a palavra do Senhor, ande segundo a palavra do Senhor, daquilo que é pregado no púlpito da nossa igreja, do nosso ministério. Não ande segundo o achômetro do outro, não, querido. Paulo vai falando, verso 7 agora, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Ele está falando aqui que é necessário, ainda que tenha quem tenha que trabalhar noite e dia para não ser pesado o outro irmão, porque tinha alguns que estavam assim, trazendo dificuldade para a igreja. Vou ler de novo o verso 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Um não pode ficar pendurado no outro não, amado. Você tem, olha só, querido, você tem, como crente, o dever de abençoar o outro irmãozinho, sim. Agora, você não tem obrigação de carregar o irmão nas suas costas. Aquele que não quer levar o corpo, trabalhar, isso aí, você tem que deixar essas bagagens. Você tem que, olha só, tem gente que não entende isso. Ali está o lago e tem bastante peixe. Eu fui lá e pesquei vários peixes. Você chegou com fome. É obrigação diante de Deus. Eu devo te dar um peixe para você comer. E não um peixinho pequenininho, não. Quando eu pego aquele peixão grandão mesmo. Grandão assim. Aí você come aquele peixe. Aí você vira as costas e vai embora. E amanhã você vai estar com fome de novo. Aí você vai vir para comer de novo o meu peixe. Não, vem cá, irmão. Eu estou te dando o peixe para você comer aqui. Come o peixe. Mas olha aqui. Fica comigo aqui. Aqui está o anzol. Tá vendo aqui o anzol? Ó. O anzol, aqui a linha. O anzol. Aqui, ó. A isca tá aqui, ó. Minhoca, o peixinho, o que for. Que você vai usar. Aqui, ó. Pega, faz isso, irmão. Ó. Pega a vara do anzol, fica aqui. Tá? Aqui tem peixe. Quando ele começar a beliscar, você puxa o peixe. Joga bem para fora, pois ele solta do anzol e volta. Vai lá, pega o peixe. Aí você pesca. Aí amanhã, você já não precisa mais comer o meu peixe. Porque você já aprendeu a pescar e agora sabe como é que é. É o que o Paulo estava falando. Paulo falou assim, não, tem gente que não quer pescar, só quer comer o peixe do outro. Ah, irmão, aí não, né? Isso não é igreja, não. Tem gente que acha também que igreja é ONG, né? Igreja não é ONG, amado. Não é por aí que funciona. A igreja, nós estamos aqui junto com a comunidade. Agora mesmo não houve aí essa enchente. A nossa igreja, a gente não tocou, fez barulho não. Mas nós ajudamos bastante. Ajudamos tanto que o irmão chegou e falou, pastor, sobrou dinheiro. Louvar o nome do Senhor pela tua vida, meu irmão. Pela tua honestidade. Pastor, sobrou dinheiro, pastor. Glória a Deus.
Verso 10 e 11, olha aí. Ajudamos, agora estão lá, estão correndo atrás, trabalhando. É isso aí, verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, olha o que Paulo falou, olha aí, pega a tua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses 3:10, olha o que Paulo falou. Vai falar que o pastor Edi é ruim, não. Fala que o apóstolo Paulo era ruim. Olha o que ele falou no verso 10. Porque, vírgula, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. O pessoal não queria trabalhar, mano. Acorda aí. Não trabalhar, meu filho. Não vou trabalhar não, porque ontem lá na igreja, o pastor falou que Jesus vai voltar hoje à noite. Eu não vou trabalhar não. Rapaz, esse pastor é maluco, ó. Tem pastor que é assim. Teve uma vez que um rapaz chegou perto de mim e falou comigo assim: olha, a minha mãe foi numa igreja e minha mãe tomava remédio. E tal. E o pastor falou com ela: a partir de agora joga todos os remédios fora e não toma mais remédio. Eu não me lembro se a mulher morreu. Mas eu me lembro que o filho da mulher foi lá e, olha, quase matou o pastor. Enforcar o pastor. Irmão, você está doente? Existe médico, psicólogo, faça a tua terapia, tá? Psicanálise, faça. Busque o Senhor, direção. Senhor, eu estou passando assim. Eu tenho assim. Se você toma remédio para sua pressão, toma de manhã lá seu acertando. Toma de manhã lá o seu remédio de pressão. Tome sim, querido. E vamos para casa do Senhor, da glória a Deus. Não tome mais remédio de pressão não. A sua pressão vai lá a 40 também não. Vai lá a 28, 25. Um dia cheguei e minha mãe estava boazinha. Minha mãe estava se conversando normal. Quando for aferir a pressão da minha mãe, estava 25 por mais de 10. A mínima dela estava igual a máxima, que é o normal, que é 12. Acho que é 12 ou 13. Normal. Não está sentindo nada não, mãe? Não. Arruma um aparelho de pressão, afere a pressão de manhã, toma um remedinho sim, dá glória a Deus, vai trabalhar. Aí o povo aqui não queria trabalhar. Aí o pastor, falando lá, falou que a mulher não toma remédio não. Filho da mulher, que isso, mano? Falou que não. Você é médico, pastor? Você é pastor, não é médico? Eu, por exemplo, sou pastor, irmão. 25 anos, sou médico não, irmão. Na nossa igreja tem uma caixinha lá, que a irmã manda pra gente lá. Tem lá paracetamol, dipirona, entendeu? Mas não é pra pessoa pegar a cartela e levar pra casa, não. É pra ir lá tomar um comprimido lá. Tô com dor de cabeça, mano. Queria tanto tomar um analgésico. Tem ali, irmão, pode ir ali. Vai lá na determinado lugar, tem lá uma caixinha que tem um remédio. Fala com a diaconisa ali, ó. A diaconisa vai lá com você, pega pra você. Isso é falta de fé não, mano. Ao invés de orar pra dor de cabeça ir embora, vai tomar um remédio. Toma um remédio, mano. Toma um remédio, volta aqui, nós vamos orar. Pedir ao Senhor que esse remédio faça efeito. Vou contar rapidinho um testemunho para você. O irmão falou o seguinte:
O testemunho não contou comigo, não. O irmão contou. O filho estava com uma febre, deram banho no garoto e tal, a febre não passava. Mas não tinha um remédio para cortar a febre do garoto. E não tinha, naquela época, nenhuma farmácia. O que ele fez? Ele pegou um pouquinho d'água, colocou no copo, um pouquinho d'água, orou e falou: Senhor, em nome de Jesus, eu vou dar esse remédio aqui para o meu filho. Essa água agora é o remédio, ele vai beber como se estivesse dando aí um remédio para febre, Magnopirol, não sei, um remédio para febre. E eu creio que, em nome de Jesus, tu vai curar a febre do meu filho. Toma, meu filho. Daqui a pouco, a febre passou. Aí é algo sobrenatural, não tem outra saída. Agora, se tivesse uma farmácia ali do lado, ele podia orar ao Senhor: Senhor, me dê direção para eu ir lá buscar um remédio certo para o meu filho, me leve aí em segurança até na farmácia. Ele via, dava um remédio para o filho dele. Não espiritualiza também tudo não, irmão. Tem gente que espiritualiza tanto, ele é tão espiritual, que ele sai para o outro lado. E esse povo aqui, ó, queria nem trabalhar, não. Você não deve viver no natural. Eu acho que tem gente também que é natural demais. Agora tem que haver temperança na coisa. Não é nem muito fogo, nem muito frio. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas Deus falou que estava morno, aquele povo estava morno, ele ia vomitar. Eu não estou falando isso, estou falando de temperança, tá? Estou falando aí, que ele fala, nem quente nem frio, vou vomitar. Está falando sobre aquela água, usando a água que... Não, eu estou falando de temperança. Já viu aquele que tem gente que é muito grudento, o outro já não, nem está longe. Não, é temperança, amada. O Paulo está falando: gente, vamos ter temperança, esperar a volta de Jesus, vamos continuar firme no Senhor, adorando, cantando. Não cante muito alto, também não cante muito baixo, cante normal. É igual lá, chega na igreja lá e o cara começa: canta alto, numa altura que está arrebentando o ouvido. Não, abaixa o som aí, irmão. Mas não é abaixar muito também não, irmão. Põe, seja, ó, centralizado, direitinho. Paulo exorta os Tessalonicenses para aqueles que não queriam trabalhar, não deveriam comer. Na época havia pessoas que, por causa da ideia da volta iminente de Jesus, escolhiam não trabalhar, vivendo nos montes, esperando o retorno de Jesus. Vai trabalhar? Não, vou para o monte. Peraí, você vai para o monte? Você imagina só, seu marido todo dia vai para o monte orar. Você vai comer o quê, meu irmão? Você pode até ir para o monte orar, você pode orar onde você quiser. Mas hoje é dia de trabalhar, rapaz, não é dia de ir para o monte não, mano. Não, pastor, essa semana não vou trabalhar não. Imagina só, o construtor lá, cadê ele? Não veio trabalhar, não, está no monte orando. Ô, irmão, pelo amor de Deus, agora é hora de trabalhar, não é hora de estar aí no monte orando não, irmão. Não, que eu vou orar porque Jesus... Ontem eu vi que um pregador lá falou que Jesus vai voltar hoje. Ah, irmão, para com isso. É igual esses reveladores por aí. Arruma sua mala que você vai lá para tal lugar, vai atravessar para um lado, vai para outro. Cuidado. Cuidado com essas revelações. É Bíblia. Cuidado. Ei. Ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho que não seja esse, considere anátema, maldito. Aí esse pessoal passava o tempo, ficava sem dinheiro, necessidade, aí eles iam na casa dos irmãos pedindo isso e aquilo, criando problemas, intrometendo na vida dos outros. Por isso Paulo exorta-os, dizendo que não deveriam amparar aqueles que não queriam trabalhar e se alienaram das coisas da vida comum, com a desculpa da iminente volta de Jesus. Aí o outro fala assim: esses irmãos são muito ruins dessa igreja. Não, esses irmãos conhecem Bíblia.
pouco dia eu li algo, não tem nada a ver com Bíblia não, amado. Algo que eu li só, na hora eu comecei até a rir. Estava escrito assim, cuidado quando você for ajudar um lascado. Cuidado, porque esse lascado pode te lascar. E sabe o que é verdade? Você tem que ter cuidado até para ajudar. Você tem que ajudar. Nós ajudamos, mas tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter sabedoria. O comportamento de um cristão que ama Jesus e sua volta deve ser um comportamento que vive como Jesus fosse voltar hoje. Em santidade e amor, piedade, mas que trabalha, planeja, como se ele não fosse voltar na sua geração. Irmão, nós temos que viver como Cristo fosse voltar hoje, mas devemos planejar, sonhar, casar, devemos construir, devemos correr atrás, como se Cristo não fosse voltar na nossa geração, como se Cristo fosse voltar só daqui a 500 anos. Então nós devemos correr atrás, sim. Vai trabalhar, vai estudar, sim. Vamos ficar firmes no Senhor. Não vou construir uma casa não, pastor, porque Jesus... Construa sim, irmão. Você corra atrás, irmão. Eu não vou estudar não, uma faculdade leva 5, 6 anos. Estude sim, irmão. Estude sim. Mas se Jesus voltar, perdido, nada, que nada. É igual tem gente que fala assim, você vai construir uma casa, você já está com mais de 60 anos, você vai usufruir. E aí, qual o problema, mano? Se eu acabar de construir hoje, terça, e morrer na quarta, para onde eu vou é muito melhor do que o lugar que eu construí. Aí eu vou ficar triste porque eu morri na quarta? Não, outros vão usufruir, mas na quarta-feira eu vou. Se eu acabei de construir na terça e morri na quarta, para onde eu vou é muito melhor do que o lugar que eu construí. Paulo falou, o lugar que eu vou é muito melhor. Então, irmão, viva hoje, como se Cristo fosse voltar hoje, amém? Viva como Cristo fosse voltar hoje. Agora, planeje, sonhe, trabalhe, corra atrás, como Cristo fosse voltar só daqui a 500 anos. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Senhor, nos despeça na graça, na paz. Nos dê uma noite, Pai, sob as tuas mãos poderosas. Eu oro, agradeço a Ti por tudo em nome de Jesus. Amém? Está encerrada essa aula, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Até a semana que vem.